Hoje nós iremos, como parte do nosso discipulado familiar, estudar o terceiro capítulo do livro A Bíblia e Sua Família, cujo tema, assunto ainda é a submissão da esposa e que vai ser trabalhado ainda a partir de Efésios 5, versículos 21 a 24, semelhantemente ao capítulo 2. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor ajude-nos a compreendê-la e obedecê-la. Perdoa nossos pecados, nossas debilidades e ajude-nos, Santo Deus, a viver segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o movimento feminista acusa o cristianismo de ser um dos maiores culpados pela desvalorização e pela opressão da mulher. E as armas do movimento feminista geralmente estão apontados ou para o Antigo Testamento ou para Paulo, quando ele trata especificamente das funções da mulher nas suas epístolas. Infelizmente, isso acabou por influenciar parte dos evangélicos, que também interpreta as palavras de Paulo culturalmente. Isto é, alguns entendem que quando Paulo faz algumas afirmações sobre o papel da mulher na igreja, sobre a mulher não poder exercer autoridade de homem, parte do mundo evangélico considera Paulo machista, expressando assim o machismo, o chauvinismo da sua época e da cultura no qual Paulo estava inserido. Os tempos modernos, alguns dizem então, por serem diferentes, nos devem levar a abandonar Paulo, a esquecer esse discurso machista de Paulo. Em tempos como o que vivemos, nos quais as mulheres alcançaram posições nunca imaginadas, isso não pode mais ser mudado sob pena de sermos acusados de regredirmos socialmente e culturalmente. No capítulo 2, então, nós basicamente vimos Paulo ensinando a submissão da mulher e fundamentando o seu ensino na teologia, não na cultura. O argumento de Paulo basicamente é que a mulher deve ser submissa, primeiro porque o homem foi criado, segundo porque a mulher foi criada do homem e para o homem, e terceiro porque foi a mulher quem caiu primeiro. O fundamento de Paulo é a Bíblia, é a revelação, é a teologia, não é a cultura, tampouco o modo de pensar chauvinista da sua época. Vimos também, no capítulo 2, que ser submissa não significa se sujeitar a humilhações, a opressão, a violência doméstica, a subserviência ou escravidão aos caprichos do marido. Um dado interessante sobre esse assunto foi ressaltado por uma pesquisadora na revista Veja, que constatou que a grande maioria dos maridos evangélicos pede opinião da esposa antes de tomar alguma decisão. E então, no capítulo presente, no terceiro capítulo, nós tentaremos entender um pouco melhor sobre submissão feminina, e isso será feito na medida em que tentarmos estudar o papel da esposa à luz daquela analogia que foi mencionado no capítulo 2, que faz menção da relação de Cristo e a igreja e da mulher, do marido e da mulher. A relação do marido e da mulher deve ser como a relação de Cristo com a igreja. Em Efésios 5, 23, Paulo menciona isso, porque depois de dizer que o marido é o cabeça da mulher, Paulo introduz essa relação da seguinte maneira: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Essa analogia é repetida no versículo 4, assim como a igreja está submissa
ao cabeça Cristo, as mulheres devem ser em tudo submissas ao marido e, portanto, precisamos entender a relação entre Cristo e a igreja para entender corretamente a relação de mulher com marido. E o argumento de Paulo ao mencionar que a submissão da mulher ao marido é como a submissão da igreja a Cristo. Para isso, nós precisamos fazer algumas considerações preliminares. E o livro faz 3 considerações iniciais. A primeira delas é que a analogia Cristo-Igreja comprova que o ensino de Paulo não é cultural, mas teológico. Pois Cristo é e sempre será o cabeça da igreja, assim como a igreja é e sempre será submissa a Cristo, não importando o tempo, não importando a cultura em que a igreja esteja. E a mesma coisa então é válida para a relação marido e mulher. Observe, o argumento de Paulo é teológico, não cultural. Segunda consideração, em Efésios 5, Paulo fala diretamente para casais crentes. Portanto, o que ele afirma sobre essa relação marido e mulher, à luz da relação Cristo e igreja, é especialmente válido para casais que podem refletir conscientemente essa analogia e, assim como consequência, desfrutar das bênçãos de uma relação que reflete a relação Cristo-Igreja. No caso, então, em que apenas um dos cônjuges é crente, isso é de alguma maneira ainda vivenciável por parte da pessoa crente, por parte do cônjuge crente, mas certamente essa situação nunca espelhará, nunca refletirá perfeitamente a analogia. Esse, por exemplo, é um grande argumento contra relações mistas. Relações estas não de 2 incrédulos em que um deles acaba por conhecer Cristo, ser salvo, de maneira que precisa ter então o seu casamento encerrado, não. A questão é para os jovens da atualidade e o encorajamento eles não contraírem um relacionamento de namoro com um incrédulo. O fato é impossível que um crente e um incrédulo se relacionando espelhem perfeitamente a relação que está por detrás dessa relação homem e mulher, que é a relação Cristo e Igreja. E a terceira afirmação que o livro faz é com relação ao fato de que esse relacionamento Cristo e Igreja deve se tornar um incentivo para os casais estudarem as Escrituras, com o objetivo de se aprofundar cada vez mais no mistério dessa maravilhosa doutrina, né? Mistério este mencionado por Paulo nesse conhecido texto de Efésios 5. Portanto, a compreensão dessa doutrina por parte do casal abençoará ainda mais o casamento na medida em que marido e mulher vivenciarão com muito maior proximidade as verdades que estão por detrás do relacionamento de Cristo com a igreja e que assim influenciarão o relacionamento marido e mulher. Diante dessas 3 considerações iniciais, o livro passa então a nos apresentar um ensino de Paulo com relação ao relacionamento Cristo e igreja. E é mencionado pelo livro então que Efésios 5:23 não é a primeira ocasião em que Paulo menciona essa relação. Aqui mesmo, em Efésios, ele faz isso em outras 2 situações. Primeiramente, em Efésios 1, versículos 22 e 23, que dizem: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a primeira vez que Paulo faz uso da analogia cabeça-corpo e Cristo-igreja. De acordo com Paulo, assim como a cabeça governa e dirige todo o corpo, assim Cristo é o cabeça da igreja, o corpo, que por sua vez é totalmente governado
e dirigido por Cristo. Isso significa que Cristo é a autoridade suprema da igreja. Quando todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus, de modo que ele se tornou o grande chefe, o grande comandante de todas as coisas, isso tornou-se válido também para a igreja. Não é que em algum momento Cristo fosse menor do que ele é hoje, mas como, digamos assim, prêmio para a obra da redenção consumada ou plenamente realizada até a ressurreição e entronização de Cristo, Cristo recebeu da parte do Pai um grande presente, já prometido lá em Isaías 53, quando é dito que o servo sofredor iria testemunhar o fruto do seu penoso trabalho. Então, Cristo foi colocado em posição de autoridade, se tornando a autoridade maior e final da igreja. O verso 23 amplia essa ideia, pois Paulo afirma uma ideia de complemento aqui no versículo 23. E a ideia é: Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. O corpo é a plenitude, o complemento da cabeça, ou seja, a igreja é a manifestação da vontade do cabeça. A igreja é onde o cabeça expressa a sua vontade. É onde o cabeça age. Todo rei precisa de um reino. E a igreja, então, torna Cristo completo na medida em que a igreja é o reino de Cristo. A ideia de Cristo, de fato, vê o resultado do seu trabalho. A igreja redimida é onde Cristo mais vê a expressão da sua vontade sendo realizada. Logo, a igreja torna Cristo completo na medida em que ele faz da igreja a perfeita expressão da sua vontade. Então, essa é a primeira ocasião em que essa analogia nos é apresentada por Paulo. Uma outra ocasião é Efésios 4,15, quando Paulo diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E nesse texto, Paulo coloca então Cristo como o alvo da igreja, o modelo de maturidade que a igreja deve perseguir, deve tentar alcançar. A igreja, então, como a gente até no evangeliquez fala, a igreja deve perseguir ser como Cristo. Observe, por exemplo, os versículos 13 e 14, que dizem: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Portanto, Paulo está mostrando que Cristo, como o cabeça da igreja, é o alvo, é o objetivo maior da igreja, é a orientação, é a direção, é também um modelo, o paradigma pelo qual a igreja deve se guiar. Enfim, o objetivo da igreja é cada vez mais parecer com o cabeça. Não só retirar da cabeça seus nutrientes, não só ser completa e totalmente comandado pelo cabeça, mas também fazer do cabeça o modelo que vai guiar seus atos, seus pensamentos, enfim, igreja, corpo, ser como Cristo, cabeça. E finalmente, nós podemos chegar no nosso texto, Efésios 5, 23, que é a terceira ocasião em que Paulo fornece essa analogia, e aqui uma ideia adicional é colocada por Paulo quando ele diz: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então Paulo afirma que Cristo é o Salvador da igreja, o corpo. E a inferência a ser retirada disso é que parte da missão de Cristo como cabeça é ser salvador da igreja.
Todavia, nessa passagem, Cristo sendo chamado de Salvador, o termo Salvador não pode significar apenas aquele sentido teológico pelo qual Cristo é reconhecido como o que morreu pelos pecados dos seus eleitos. Aqui é não só salvação espiritual, no sentido de ser livrado da ira de Deus que está por detrás. Mais do que isso, até porque o homem aqui no texto deve ser como Cristo é para a igreja com relação à sua mulher, e no entanto, o homem não é salvador da mulher no mesmo sentido em que Cristo é para os crentes que foram salvos por meio de Cristo da ira de Deus, do inferno, da culpa e da condenação do pecado. Nesse caso, a palavra Salvador aqui precisa possuir um aspecto além daquele tanto conhecido. E provavelmente esse sentido seja também o sentido de Paulo, quando na primeira epístola escrita a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E nesse texto, o sentido da palavra Salvador não pode ser Salvador da morte e da condenação eterna. Salvador de todos os homens aqui não pode significar simplesmente salvação espiritual, no sentido de pessoas salvas pela obra vicária e substitutiva do Senhor Jesus Cristo, pois do contrário, nós caímos na heresia do universalismo, que afirma que Jesus morreu por todos os homens de uma maneira totalmente igual e justamente por causa disso todos serão salvos. Não. Para que eu possa apenas resumir a questão, essa palavra era comumente usada em outro sentido, pelo qual providência e cuidado de Deus para com toda a criação eram colocados em relevo. Ou seja, nesse sentido, Deus, Salvador de todos os homens, aqui nesse texto, possui o mesmo significado de Mateus 5,45, em que Jesus diz que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. E a ideia é a ideia da providência, é a ideia do cuidado de Deus para com toda a criação, como preservador da vida, como cuidador da criação, como o grande providenciador da manutenção da raça humana, especialmente dos fiéis, como o texto diz. Esse texto está dizendo que Deus é salvador de todos os homens, porque então providenciaria diariamente o que era necessário para a manutenção da vida, da criação, da raça humana, de um modo geral. E é assim que nós podemos interpretar Efésios 5:23. E isso é apontado lá em Efésios 5, porque logo em seguida nos vai ser dito por parte de Paulo que os maridos devem alimentar, cuidar, proteger, preservar a esposa como faz com o próprio corpo. Em outras palavras, o marido cuida de todas as necessidades de sua mulher, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. O homem é o salvador da mulher, ou seja, o homem providencia para a mulher tudo aquilo que é necessário à vida completa da mulher. Então, resumidamente, dizer que Cristo é o cabeça da igreja aponta pelo menos para 3 aspectos importantes dessa relação Cristo-igreja. Primeiramente, Cristo tem autoridade sobre sua igreja e governa a sua igreja. Em segundo lugar, a igreja é o complemento de Cristo neste mundo. E em terceiro lugar, Cristo preserva a sua igreja e
cuida de sua igreja, providencia o que é necessário para a preservação e para o cuidado da igreja. Agora, diante dessa explicação, nós podemos trazer as implicações que esse conceito, por sua vez, traz para o papel da esposa. A questão é de que modo a doutrina de Cristo, sendo o cabeça da igreja, influencia e orienta o papel da esposa no casamento. Bom, algumas sugestões devem ser dadas às mulheres e essas sugestões serão dadas especialmente às mulheres cujos maridos, cujos homens têm alguma dificuldade em tomar a liderança da família. Então, como as esposas devem se submeter aos seus maridos? Em primeiro lugar, ore por seu marido. As estatísticas em estudos feitos por órgãos evangélicos mostram que mulheres cristãs oram pouco pelos seus maridos. Provavelmente isso se deva a um dos dois fatores que eu vou apontar ou a ambos os fatores. Em primeiro lugar, em função da rotina. No início do casamento, marido e mulher oram juntos, oram um pelo outro, mas a rotina acaba por acostumar o marido e a mulher na vivência diária, o que leva eventualmente a eles não orarem um pelo outro, nem orarem juntos em algumas situações. Logo, nós devemos nos desvencilhar dos perigos da rotina. Em segundo lugar, a segunda razão é que talvez o marido inspire segurança na mulher. O marido, às vezes, é a confiança da mulher. E isso faz com que a mulher acabe por esquecer que o homem é débil, é fraco, tem inúmeras limitações, é finito e precisa ser sustentado também pelas orações da esposa. Nesse caso, ore pelo seu marido e você observará que um efeito muito benéfico de uma vida de oração pelo seu marido é a consciência de que Deus é quem está no controle de sua família, não o seu marido. Em segundo lugar, permita que o seu marido exerça a autoridade e a liderança no lar. Permita que seu marido seja o cabeça do casal, é o que eu quero dizer. Agora se lembre sobre este ponto. Estamos tratando aqui de casos em que o homem tem dificuldades para exercer a liderança, ou mesmo você, mulher, tem uma personalidade forte e foi criada, digamos assim, para tomar as decisões, de maneira que isso traz algum dano para esta relação em que você tem que ser submissa, em que seu marido deve tomar decisões. Mas deixe-me ler duas histórias contadas no livro que certamente ilustram bem a questão. A primeira delas diz assim: Martin Lloyd-Jones, em seu comentário de Efésios, ao tratar dessa passagem, narrou um fato que, de certa feita, deixou este homem impressionado. Ele estava falando a respeito das esposas que se queixavam assim: meu marido não é tão culto quanto eu. Eu fiz mais cursos e tenho mais diplomas do que ele. Sou mais inteligente do que ele. É difícil me submeter a ele. Então, Lloyd-Jones relatou um caso em que foi visitar um casal. Assim que ele e a esposa chegaram à casa, perceberam que o marido era um homem talentoso e inteligente. Mas a esposa realmente o excedia sobremaneira. A esposa tinha um temperamento vivo, inteligente, era fluente no falar, expressava suas ideias de forma sistemática e brilhante, a ponto de ofuscar totalmente o marido. Mesmo assim, Lloyd-Jones notou que aquela esposa sabia o lugar dela. Mais que isso, ela conseguia fazer as coisas de tal maneira que sempre colocava o marido na posição de liderança. Ela praticamente colocava as respostas e as decisões na boca do marido e fazia que ele decidisse. Era ela quem tomava as decisões.
porém fazia que ele tivesse a palavra final e assim se sentia o dono da casa. O que impressionou Lloyd Jones não foi a cultura daquela mulher, mas sua obediência às escrituras. Ela permitia que o seu marido, mesmo inferior em dons e talentos, governasse a casa. A outra história que o livro nos traz diz assim: uma senhora crente, que havia sido Miss Estados Unidos quando jovem, foi destacada como a mulher do ano e foi entrevistada em um programa de televisão. A entrevistadora, brincando, perguntou: quem é que manda em sua casa? Ela disse: meu marido. A comentarista então continuou: e quem é que decidiu isso? Ela disse: eu. Fui eu que decidi quem seria o chefe lá em casa. O chefe de minha casa é o meu marido. Ele é o cabeça da nossa família. Então, minhas irmãs, meus irmãos, essas histórias, contudo, não indicam que é a mulher quem toma a decisão final sobre quem vai liderar o lar. Esse não é o ponto. O ponto é homens passivos ou homens com dificuldades de exercer sua liderança, mulheres de temperamento forte ou mesmo mulheres naturalmente inclinadas à liderança, precisam se unir no propósito de juntos reconhecerem seus papéis e exercê-los. E para isso, aqui vão algumas sugestões com o propósito de que a mulher permita o seu marido exercer a liderança no lar. Em primeiro lugar, minha querida irmã, não sobrecarregue o seu marido. Se o seu marido não é acostumado a liderar, isso não vai acontecer do dia para a noite. Portanto, dê tempo a ele para isso. Deixe ele tomar as decisões na medida em que ele se acostumar com a tomada de decisões. Em segundo lugar, considere a decisão dele como final. Quando ele decidir, não o contradiga. Quando ele estiver errado, não passe na cara dele suas decisões erradas. Ou mesmo quando ele tomar uma decisão que para você está como que claro que essa decisão não é a mais acertada, não o lembre do passado e dos erros do passado e de decisões tomadas no passado que acabaram por ser decisões erradas. Não o contradiga. Se submeta à vontade dele. Na medida em que você demonstrar confiança nas decisões dele, ele certamente tomará decisões para lhe agradar e envolverá você nas decisões do lar. Em terceiro lugar, faça um acordo com ele sobre pequenas decisões. Certamente existem decisões que o marido deve delegar à esposa. Converse com ele, se comprometendo em tomar decisões segundo a vontade dele. E em quarto e último lugar, mantenha-o sempre bem informado. Para que as decisões dele sejam decisões acertadas, ele precisa saber o que o lar dele precisa, o que a esposa dele precisa, o que os filhos dele precisam. Então converse com ele, informe-o, sem pressioná-lo. Então, essas 4 orientações. Não sobrecarregue seu marido. Considere a decisão dele como final. Faça um acordo com ele sobre pequenas decisões. Mantenha-o sempre bem informado, tem a ver com você permitir que ele exerça a autoridade e a liderança no lar. Mas em terceiro lugar, ainda com relação às implicações do conceito de submissão, você deve ser o complemento do seu marido. Para que você seja a auxiliadora de Gênesis 2, versículo 18, você precisa agir com o seu marido e não contra o seu marido. E é assim como a igreja é complemento de Cristo. A igreja complementa Cristo, nós vimos. E ela é o complemento de Cristo, não agindo independente dele, mas agindo segundo a vontade dele. Você também deve completar o seu marido agindo dependendo dele. Em quarto lugar, você deve então aceitar e apreciar a proteção que o seu marido lhe fornece. O marido, como salvador da mulher, precisa se convencer que é dever seu amparar financeiramente, espiritualmente e fisicamente a mulher. Então aceite esse apoio.
aprecie esse apoio. Depender do seu marido não diminui em nada você. Além disso, expresse a seu marido as suas necessidades. Peça a seu marido que ele supra determinada necessidade sua. E diante, então, dessas 4 implicações, é necessário acrescentar que, obviamente, existem limites para a submissão feminina. Efésios 5, 24 fala que a mulher deve ser submissa ao marido em tudo, e ainda que essa expressão seja completamente ampla, sendo bem compreendida, a verdade é que ela delimita a submissão da mulher, porque a comparação é entre a sujeição da igreja a Cristo e, dessa mesma maneira, a sujeição da mulher ao seu marido deve ser realizada. Esse em tudo, portanto, se encaixa também na analogia. E para lançar luz sobre a questão, basta a gente comparar esse tema com o tema da desobediência civil. Há um limite para a nossa obediência às autoridades civis. É Atos capítulo 5, versículo 29, que estabelece essa questão quando diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O princípio é: devemos obedecer às autoridades, enquanto isso implicar em obedecer a Deus, que é a nossa autoridade mais suprema e final. E não é diferente no âmbito do casamento. Obediência cega, obediência incondicional, obediência absoluta somente a Cristo. Logo, assim como a igreja se sujeita em tudo à vontade de Cristo, a mulher se sujeita ao seu marido em tudo que estiver de acordo com a vontade de Cristo. O limite que esse em tudo estabelece para a submissão da mulher é que ela, de fato, é submissa ao marido em tudo, naquilo que ela é submissa a Cristo. Vejamos, então, na prática, 3 limites que as Escrituras estabelecem para a submissão da esposa. O primeiro limite é o limite do pecado. A esposa não deve permitir que o seu marido a leve a pecar. A submissão da mulher ao seu marido não implica obedecer a ele naquilo que for contrário à vontade de Deus revelada nas Escrituras. A submissão prioritária dela é a Jesus Cristo, o mais próximo e prioritário marido dela. E isso deve ser aplicado especialmente em 2 situações pelas quais muitas mulheres têm sofrido. A primeira delas, em casos de relações sexuais no casamento. Há muitos maridos que tentam levar suas esposas a práticas sexuais que são contrárias à natureza. Logo, a mulher ela não deve se submeter ao seu marido a qualquer coisa sexualmente falando que não possa ser defendido por um princípio geral das Escrituras. O segundo caso é em casos de violência e espancamento, inclusive casos de violência verbal. As mulheres precisam ser corajosas e humildes para procurar ajuda de sua liderança para resolver esse tipo de problema também. As mulheres elas não devem se submeter à violência doméstica. As mulheres não são chamadas para se submeter a espancamentos ou violências verbais. E lembrando, dependendo do tipo de pecado que a mulher esteja sofrendo na mão de seu marido, as autoridades civis devem ser comunicadas. Para isso, precisamos ter lideranças bem preparadas para dar a proteção à mulher, proteção necessária para ela não continuar se submetendo de uma maneira equivocada a esse tipo de vontade do marido. Além do limite do pecado, existe também um limite da interferência. As esposas não devem permitir que o marido interfira diretamente no seu relacionamento com Deus. Coisas como proibir de orar, proibir de ler a Bíblia, proibir de ser crente, proibi-la de ir à igreja no dia do Senhor. Você deve se lembrar disso, minha irmã. Seu primeiro e mais vital relacionamento é com Jesus Cristo, do qual depende todos os demais relacionamentos que você nutre, que você cultiva. A esposa de um marido incrédulo e inimigo do Evangelho, portanto, diante disso, precisa de muita sabedoria para saber quais são os momentos em que ela deve tomar uma decisão firme, mas também para saber em quais momentos ela deve ceder à vontade do marido. Eu tenho geralmente aconselhado casos como esse, em que a mulher
quando o seu marido exige que ela não vá à igreja, ceda quando se trata de reuniões semanais, durante a semana. Mas quando tem a ver com o dia do Senhor, ela conversa de uma maneira muito pacífica com o marido, dizendo coisas do tipo: eu preciso ir para a igreja, porque é lá onde eu aprenderei a ser mais submissa a você. Enfim, em momentos como esse, a mulher precisa pedir graça de Deus para ser firme quando necessário e para ceder quando necessário. Uma outra situação complicada é quando o marido é adúltero. A mulher deve continuar sendo submissa a um marido adúltero? Vejam bem, há muitas mulheres que se submetem a casamentos nos quais o homem teve ou até tem uma segunda mulher. E até mesmo, como é muito comum, a gente sabe disso, há muitos homens que mantêm duas famílias ao mesmo tempo e ambas as mulheres de cada uma das famílias sabem, têm conhecimento desse tipo de situação. Nesse caso, a mulher ainda deve ser submissa ao seu marido, mesmo sabendo que há uma outra mulher e uma outra família que o marido mantém. Alguns princípios sobre essa questão são os seguintes. Primeiramente, o adultério não resulta imediata e obrigatoriamente em divórcio. De fato, ela abre porta para o divórcio. Mas o adultério não produz inevitavelmente o divórcio. Nesse caso, se a opção da mulher é manter o casamento com o marido adúltero, para todos os efeitos, ela continua sendo esposa daquele marido, devendo-lhe assim submissão. Somente a partir do divórcio é que a relação é quebrada e então a obrigação acaba. Segundo lugar, a partir do momento em que houve adultério por parte do marido, a mulher pode se divorciar, pode se separar, divorciar-se e separar-se. Mas, biblicamente falando, divórcio não é um direito, não é um dever, é um direito. A mulher, ela não deve optar pelo divórcio, ela pode optar pelo divórcio. Se o marido foi quem quebrou a aliança, que deveria ser até o fim da vida, ela tem esse direito. As escrituras falam em permissão para se divorciar. Mas se ela preferir perdoar e se manter casada, o ponto se mantém. Para todos os efeitos, ela ainda é esposa do marido. Deve-lhe, portanto, submissão, segundo todos esses critérios que temos estudado. Em terceiro e último lugar, se a opção da mulher for perdoar e assim manter o casamento, isso não significa que ela deve se sujeitar às imoralidades do marido. Com isso, o que o livro quer dizer é que há situações em que, depois de um perdão ter sido estabelecido e então uma relação não ter chegado ao final com o divórcio, os maridos acabam por exigir que sua esposa aceite a presença de um amante, ou mesmo que a esposa se conforme com o fato do marido manter duas famílias ao mesmo tempo. Esse tipo de humilhação não foi algo para o qual Jesus Cristo chamou uma mulher cristã a aceitar. Se houver insistência com relação ao adultério, o divórcio acaba por ser a única alternativa que resta para aquela mulher cristã. O princípio geral, portanto, se mantém. A mulher deve submissão ao marido em tudo que ela se submete a Jesus Cristo como seu real e prioritário marido. Então vamos encerrar com algumas orientações práticas. Em primeiro lugar, minha querida irmã, cultive uma vida espiritual. Se lembre de Efésios 5,18 com relação ao estudo do capítulo 1. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você, minha irmã, não conseguirá se submeter ao seu marido se você primeiramente não vivenciar uma vida profundamente espiritual. Você precisa investir tempo em uma vida espiritual. Orar ao Senhor, ler as Escrituras, meditar na Palavra de Deus. Uma vida regular de devoção é essencial para que a mulher possa ser submissa. Em segundo lugar, ore pelo seu marido. Em vez de reclamar a ele ou reclamar dele para Deus, ore por ele. Coloque diante de Deus as dificuldades do seu marido e as suas dificuldades com o seu marido. Coloque diante de Deus as limitações e os pecados do seu marido. Ore pelo seu marido.
Em terceiro lugar, se o seu marido for descrente, submeta-se a ele também. Se lembre que essa é a instrução de Pedro, no capítulo 3, versículo 1, que justamente é o texto que vamos estudar quando chegarmos ao capítulo 4, ao próximo capítulo do livro A Bíblia e Sua Família. A orientação de Pedro é justamente para mulheres crentes que têm maridos incrédulos. E ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Logo, se você não era crente, e também, portanto, não tinha um marido crente, mas veio a conhecer a Jesus Cristo, foi salva, mas seu marido não, é dever seu continuar se submetendo a ele, para que, pelo seu proceder, sendo essa a vontade de Deus, Deus salve o seu marido. Mas se, por sua vez, você casou com um descrente, quando você era uma crente, bom, você deve se lembrar de algo que foi falado anteriormente. A submissão é difícil, ainda que diante de uma relação entre dois crentes. Quanto mais numa relação entre uma crente e um incrédulo. Você deve submissão ao seu marido se você estiver casado com um incrédulo, ainda que ele seja um descrente. Mas de acordo com os limites, de acordo com os princípios que aqui foram expostos, a submissão ainda mais difícil é para uma situação como a sua. O que você deve fazer? Divorciar-se ou insubmeter-se? Não. Você deve submissão ainda que seu marido seja crente. Você deve expressar a sua fé no seu lar, e parte da sua fé no seu lar é se submeter ao seu marido, como você, crente, se submete a Jesus Cristo. Talvez essa seja a forma através da qual o Senhor Deus venha a salvar o seu marido. Até aqui, então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Estudaremos próxima semana o capítulo 4, que esse estudo, que esse assunto, de fato, seja uma ferramenta de Deus para abençoar o seu lar e o seu casamento. Deus nos abençoe.